último vídeo a gente falou sobre como trazer um cliente até você. E neste vídeo nós vamos falar como a gente vai se preparar para esse grande encontro. Eu sou Vinícius Favalli e essa é a hora do curso. Reunião agendada com o cliente está perto de vir e o que muita gente me pergunta é: o cliente gostaria muito que eu mandasse orçamento por e-mail para ele. Você manda? Bom, antes de mandar esse orçamento, resista. Explique para o cliente por que é importante esse encontro pessoal. Você vai usar os argumentos reais que te fazem ter essa necessidade. Justifica que o seu trabalho é personalizado, que é importante entender um pouco melhor as necessidades dele, o que de fato ele quer para a festa, o que ele espera do seu trabalho, e baseado nessa conversa você vai formatar um orçamento. Esse argumento ele é real e ajuda o cliente a entender o porquê desse encontro. Mas se você não conseguir convencê-lo a vir pessoalmente, não abra mão de tentar vender. Envia o orçamento. Mas antes de enviar o orçamento, tenta captar o máximo de informação possível para personalizar isso que você vai mandar. Vamos focar agora no que a gente realmente quer, que é de fato o cliente que marcou o encontro com você. Uma vez o encontro marcado, eu preciso preparar o cenário onde isso vai acontecer. Eu preciso preparar o ambiente para que seja um ambiente agradável, que a conversa flua e a coisa aconteça de uma maneira legal. Uma coisa importante, tenha sempre um café, uma água, um refrigerante, um suco, para que você possa oferecer para esse cliente. Tem também sempre alguma coisa para beliscar, um petisco, um bolo, um chocolate, alguma coisa. Isso é bem importante porque é justamente nesse momento que o cliente está lá, ele precisa estar 100% focado em você. E a fome nessas horas pode ser um péssimo concorrente. O som ambiente precisa estar agradável. Não pode ter música muito alta para atrapalhar e também não pode ter silêncio absoluto. Algumas reuniões, e quem atende sabe, às vezes não fluem super bem. E aí o silêncio pode deixar o clima super constrangedor. Então, um sonzinho precisa acontecer. Isso tudo eu estou falando se você atende lá no seu escritório. Tem gente que não tem escritório próprio, vai atender na rua, num lugar. E aí vem um detalhe muito importante. Você precisa escolher esse lugar a dedo. Primeira coisa, não marque essa reunião no horário de almoço, por exemplo, do cliente. Ele vai estar focado em comer rápido, porque ele precisa voltar ao trabalho, e a comida dispersa a atenção. Você muitas vezes está lá, enquanto o cliente come, você também está comendo, está falando, e a coisa não rola. Fora aquele alface no dente que pode aparecer, que é bem chato, a gente sabe disso, né? Além disso, o restaurante que você tá, o barzinho, ou o café que você marcou a reunião, ele não pode nem ser muito barulhento, mas também não pode ser aquele silêncio absurdo que você tem que sussurrar para falar com o seu cliente. Porque isso causa uma certa situação constrangedora ali na conversa. Tenta preparar um ambiente favorável, chega antes, escolhe uma mesa afastada, combina com o garçom de trazer o café, a água já, independente do cliente querer ou não, para que você seja interrompido o menos possível para o garçom que está ali. Uma vez organizado o cenário, você precisa se preparar com 3 perguntas fundamentais que eu elenquei para você, para que você se prepare para este encontro. A primeira pergunta fundamental: o que eu já sei sobre esse cliente? Eu preciso entender quem é ele, quais são as demandas, que informações eu já captei na minha conversa por telefone que podem me orientar. Como, por exemplo, onde ele vai casar, onde será o evento, quantas pessoas ele tem, de repente, pensada como convidado. Tudo isso me ajuda a ter um cenário um pouquinho melhor de que festa é essa que a gente está falando. Quando eu entendo isso, eu me preparo melhor com portfólios, com fotos e com informações. Vem aí a segunda pergunta derivada dessa primeira. A segunda pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: o que eu quero que esse cliente saiba? Eu quero que ele saiba, por exemplo, que eu já fiz festa nesse lugar. Ou que de repente eu sou parceiro daquele espaço onde será o evento. Ou que eu gostaria de mostrar as fotos das festas que eu já fiz nesse ambiente. Tudo isso eu só consigo me preparar se eu já tiver informações anteriores. Terceira pergunta, e na minha visão a mais importante: o que esse cliente pode me perguntar? Por que é importante saber isso? Porque você vai se preparar para as respostas que você vai dar. Antes de falar do nosso universo, eu vou lembrar da época que eu era professor de inglês, que eu tinha lá uma aula que eu tinha que ensinar as frutas para os meus alunos. E o livro só tinha lá banana, maçã, laranja, aquelas frutas mais simples, né? E eu sabia que o meu aluno ele ia querer saber justamente aquela fruta que eu não conhecia. Carambola, mexerica, fruta do conde. O aluno nem conhecia a fruta, mas ele queria saber como é que chamava aquela fruta em inglês. Então o que eu fazia? Eu me preparava, escrevia lá, procurava no dicionário, porque eu não sabia todas de cor, escrevia lá no papel e eu já tinha todas as respostas. Então quando o aluno perguntava uma fruta difícil,
eu parecia que já sabia, falava e todo mundo ficava impressionado. É a mesma coisa que você vai fazer com o seu cliente. Você vai pensar, que perguntas ele poderia fazer, baseado em tudo que você já sabe sobre ele. Ele pode te perguntar, por exemplo, se você já fez festa naquele lugar. Quantas pessoas cabem sentadas, se você é parceiro da casa, o que acontece se chover. E você precisa ter essas respostas na ponta da língua. Essa é a hora que você não pode titubear, você não pode parecer que está mentindo para o cliente ou enrolando o cliente. Porque afinal de contas ele te enxerga como um especialista. E essa é a hora de mostrar que você tem credibilidade. Uma vez preparado com todas essas informações, você está pronto para receber esse cliente no teu escritório ou no lugar que você marcou a reunião. E no encontro, bom, no encontro eu vou falar no próximo vídeo. Quer saber o que acontece no encontro efetivamente? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho e a gente, assim que publicar o vídeo, você será alertado pelo YouTube para que você assista junto com a gente a última etapa desse processo de venda.